O motoboy e o 171. Ele chegava sempre no mesmo horário, porque homem bem vestido tem relógio na alma, mesmo quando não usa. Sapato que não denunciava a rua Turiaçu do início dos anos 90. Terno que não pede desculpa, perfume discreto, de quem nunca precisou gritar para ser ouvido. Chamavam de esporte social, porque a cidade, essa mãe que abafa e cospe, gosta de dar nomes bonitos para as coisas que não são tão bonitas assim. Naquela época, em São Paulo, quando as mensagens dos beepers parecia palavra de ordem espalhada pelos cantos, era assim. Quem tinha pressa acionava, quem tinha medo obedecia, quem tinha coragem fingia. Tirando as entregas dessa nova febre dos beepers, um cliente diferente chegou caminhando do nada, sem antes ter telefonado e sem deixar muito para conversa. Ele era o sujeito que fingia com classe. Toda vez que entrava na empresinha de motoboys, era como se a porta dissesse bom dia para ele e só depois para todo mundo. Uma empresinha miúda, com balcão de madeira cheia de cicatriz. Telefone tocando sem assunto e menino com crachá meio torto, fingindo que era dono de alguma coisa. Motoboys, todos prontos. Capacete no braço, jaqueta no corpo, mão que conhece marcha, mesmo antes do motor entender. Aí ele chamava um dos mais chegados, um rapaz de cabeça simples, mas de olho atento. Um semi-analfabeto, desses que não assinam com medo porque não entendem o tamanho do risco, só entendem o peso do trabalho. O homem bem vestido apontava para o papel, como quem aponta para o céu. Vai no banco, sacar, sem complicar. Não ia com discurso, ia com obediência, que é outra forma de coragem. Cheque em branco, grandes quantias, cheirando a promessa. Ele não sabia contar promessa, sabia contar dinheiro que sai. Dentro do banco, fazia aquela cara de quem já tinha nascido na fila, mistura de vergonha e teimosia. O gerente olhava, mexia, chamava mais uma, mas no fim a palavra sim saía da boca da máquina e da máquina saía a vida. Funcionou 4 vezes. 4 vezes e ele entrando na empresinha como quem entra na própria casa, sem pedir licença, sem deixar rastro. O esporte social, de tão limpo, parecia inocente. E o motoboy semi-analfabeto, de tão bravo no serviço, parecia trabalhador de fundo. A quinta vez, a coisa começou a atrasar dentro do tempo. Ele entrou, olhou o balcão, olhou a sala, olhou como quem procura um beco que nunca existiu. E não veio. O homem bem vestido sumiu do mundo. Simplesmente evaporou. Como se o terno tivesse desaprendido o caminho. O motoboy ficou esperando do jeito que só a necessidade ensina, do lado de dentro do banco, mas com o olho do lado de fora. Depois, chamaram-no para explicar, para descrever, para lembrar. E ele lembrava, mas do jeito dele, sem floreio. Ele mandou eu sacar. Eu fui. Funcionou. Agora ele não veio. Da primeira vez que o assunto ganhou voz e autoridade, vieram com pergunta curta e olhar comprido. E ele respondeu curto também. Espontaneidade simples, sabe? Aquela que não sabe mentir porque nunca treinou para isso. Ele disse o que sabia e o que não sabia ficou ali, quieto, igual coisa que não tem conserto. Só que o cheque, ou o resto dele, virou problema. E problema em São Paulo vira mais rápido do que chuva de verão. Não chamaram o homem bem vestido, chamaram o motoboy. E chamaram de um jeito que nem precisa pedido. Foi enquadrada. A viatura não chegou devagar.
A vida não dá carona, prende. Delegacia tem corredor onde a esperança anda descalça. Lá, com papel na mão e silêncio no ouvido, perguntaram de novo, como se repetição fosse chave. E ele repetiu o mesmo. Ele mandou. Ele não estava de malandragem no jeito. Tinha jeito de laranja. Porque sim, ele percebeu. Mesmo sem malícia, mesmo sem trejeito, de esperto, ele viu. Não era o tipo que anda por aí com caô de rua, com conversa de quem sabe ganhar e perder. Era outra coisa. Era como se o homem tivesse fora do próprio personagem, como se fosse laranja mesmo. Por fora, verde, por dentro, casca fina, pronto para virar fruta em boca de quem está com a faca. E quando o deixaram falar livre, aquela liberdade apertada que a polícia usa para ver se o pobre se denuncia sozinho, ele falou do que doeu, da demora, da demora em resolver o problema do seu cliente. Porque o cliente era ele? Não, talvez fosse. Mas no entendimento dele, cliente era quem tinha mandado. E ele, que era simples, achava que justiça tinha a obrigação de vir cedo. Não sabia que justiça anda conforme a necessidade dos outros. E tentou ajudar, dizendo tudo o que lembrava, tentando não inventar nada. Corajoso do seu jeito, bravo na sua espontaneidade. E quando perguntaram, e perguntaram, no fim não tinha trejeito de malandro para colocar na estante. Só tinha a mesma história, repetida, sem truque. Naquela noite, o beeper continuou bipando em outros bolsos. Outros homens bem vestidos entraram e saíram de outras empresinhas. E o semi-analfabeto ficou na delegacia, com a língua cheia de verdades simples e o coração com uma paciência que ninguém tinha pedido emprestada. No fim, a quinta virou marca, porque ele podia não ter trejeito, mas tinha olhar. E o olhar dele, mesmo sem saber escrever bonito, escreveu o que entendeu. O homem, bem vestido, tinha sumido, mas o serviço ficou. E serviço, quando não termina, termina em sirene.